Tem como parar de trabalhar com 500 mil reais? A resposta curta é que sim, tem como, mas não do jeito que a maioria das pessoas imagina. Eu sou economista e eu vivo de investimentos, e tem bastante coisa importante sobre isso que quase ninguém fala. A forma mais simples de parar de trabalhar com 500 mil reais é só gastar o dinheiro. Se tu tiver um custo de vida, por exemplo, de uns 5 mil reais por mês, numa conta rápida, esse dinheiro pode durar até uns 8 anos. E à primeira vista isso parece ótimo, né? 8 anos sem trabalhar, que maravilha. Só que aí que começa o problema, porque na prática isso exige uma coisa que quase ninguém consegue fazer, que é controlar completamente os próprios gastos. E todo mundo sabe que a vida real não funciona assim. Sempre aparece alguma coisa, um imprevisto na saúde, um eletrodoméstico que estraga, uma reforma na casa, ou uma viagem que tu gostaria de fazer com os amigos, ou com teu companheiro ou companheira, ou simplesmente uma vontade de gastar um pouco mais. E cada vez que tu gasta além do planejado, bom, esses 8 anos que eu falei antes, eles vão diminuindo, até que uma hora o dinheiro acaba. Então, sim, dá para parar de trabalhar desse jeito, mas é basicamente com um prazo definido. Tu tá comprando alguns anos de liberdade e depois teria que voltar a trabalhar para se sustentar. Agora também tem uma segunda forma, que é a mais recomendada, que seria viver de renda. Ou seja, tu pega esses 500 mil reais e investe e vive só com os rendimentos dele, sem mexer no principal, no investimento inicial. Hoje, no Brasil, com a taxa de juros relativamente alta, isso pode te gerar algo em torno de 3 a 4 mil reais por mês, dependendo de como tu investe. O que já é uma renda muito boa, muito considerável para muita gente. Mas aqui que entra uma regra muito importante. Tu precisa se adaptar ao rendimento que esse dinheiro te entrega, não a quanto tu quer gastar. Porque no momento que tu começa a tirar dos 500 mil, esse valor que tu recebe nos rendimentos mensais vai diminuir. E se esse valor diminuir, o rendimento diminui, tu vai receber cada vez menos e entra num ciclo que vai reduzindo a tua vida cada vez mais. Então viver de renda parece muito simples, mas na prática existe muita disciplina. Porque tu não pode simplesmente decidir gastar mais num mês. Tu tem que respeitar o limite. E aí que vem o ponto que pouca gente fala, que viver de renda é meio paradoxal. É como ter muito dinheiro, mas não poder usar ele de verdade. Porque se tu usar, tu destrói a fonte que te sustenta. Isso muda completamente a forma que tu enxerga o dinheiro. No meu caso, eu tive que me adaptar a essa realidade. Hoje, nem 100% da minha renda vem de renda passiva, mas a maior parte vem. E eu já sei exatamente como isso funciona na prática. Se eu tenho um gasto a mais em um mês, eu preciso compensar isso de alguma forma, porque se eu simplesmente tirar dos meus investimentos, no mês seguinte eu vou receber menos, e isso vai se acumulando. Então não é como se tu simplesmente parasse de trabalhar. Na verdade, tu troca o tipo de trabalho. Tu deixa de trabalhar por necessidade imediata, claro, mas tu passa a trabalhar para manter e aumentar o patrimônio. E isso na prática vira um jogo de longo prazo, onde o objetivo não é gastar mais, mas é preservar e crescer o que tu já construiu. Então muita gente pensa que 500 mil reais a vida está resolvida, e sim, isso traz muita segurança, faria muita diferença, traz muito conforto, isso muda completamente a tua relação com o dinheiro. Mas para quem quer viver exclusivamente de renda passiva, isso ainda exige muito controle. Porque não é uma liberdade total, é uma liberdade com responsabilidade. E sem disciplina, isso simplesmente não vai funcionar. Sem organização, não vai funcionar. E principalmente, sem previsibilidade, pode dar muito errado, tá? Porque a pessoa pode achar que está segura, aí larga o emprego, e depois de alguns anos perceber que o dinheiro não vai ser o suficiente. E ela se vê numa situação complicada, porque não tem mais a mesma renda
e muitas vezes também não vai conseguir voltar para o mesmo emprego de antes. Então sim, dá para parar de trabalhar com 500 mil reais, mas não é aquela ideia de liberdade total que muita gente imagina. Não é parar de se preocupar com dinheiro. Na verdade é quase que o contrário. Tu começa a prestar ainda mais atenção. E no fim das contas, não é sobre parar de trabalhar. É sobre não depender mais do trabalho para sobreviver. E isso é bem diferente. Agora, uma coisa importante é que eu não vou entrar aqui na parte técnica de investimentos. Eu não vou falar qual que é a melhor estratégia, se é ações, se é fundos imobiliários, se é renda fixa, porque isso tem centenas de vídeos na internet explicando com muitos detalhes. Cada pessoa vai ter que procurar a forma que faz mais sentido para si, mas na minha visão, tem um princípio que é muito mais importante do que o tipo de investimento, que é o nível de risco que tu está disposto a assumir. Porque existe uma diferença muito grande entre duas fases da vida financeira. A fase de construção de patrimônio e a fase de usufruto, ou seja, quando tu vai poder usufruir. Quando tu está construindo um patrimônio, faz sentido tu correr mais risco, porque tu vai estar acumulando, tu vai estar buscando esse crescimento e também tu vai ter a possibilidade de errar mais, de cometer mais erros. Agora, quando tu chega num ponto onde aquele dinheiro precisa sustentar a tua vida, aí a história é totalmente diferente, porque ali não é mais sobre crescer rápido, é sobre preservar, é sobre ter previsibilidade e também consistência. Porque se tu compromete o teu patrimônio principal, como eu já falei antes, tu compromete a tua renda. Então, na minha opinião, quanto mais seguro for o teu modelo de geração de renda passiva, melhor. Porque não precisa ser o mais rentável, mas tem que ser o mais sustentável. Isso no longo prazo é o que realmente importa. E tem mais um ponto que é importante entender. Quando a gente fala em parar de trabalhar, isso não é totalmente verdade. Eu sei que esse é o título do vídeo, mas o que muda, na verdade, é o tipo do trabalho. Porque tu passa a ter uma responsabilidade diferente. Agora, tua responsabilidade é gerenciar o teu patrimônio e organizar tua vida financeira. E isso exige tempo, exige estudo, exige atenção, exige segurança, dos teus fundos, mas também não chega perto de uma carga horária de um trabalho tradicional. E é aqui que entra o verdadeiro benefício da renda passiva. Tu ganha tempo, tu tem tempo para pensar, tu tem tempo para testar coisas novas e tu tem tempo para construir algo diferente, algo que realmente faça sentido para ti. Pode ser um negócio novo, pode ser um projeto pessoal, pode ser qualquer coisa que tu realmente tenha interesse em fazer. E se isso gerar uma renda, melhor ainda, porque aí tu começa a complementar a tua renda passiva e aumenta ainda mais a tua liberdade. Então não é exatamente parar de trabalhar, é só sair da obrigação e entrar na escolha. No fim das contas, parar de trabalhar não é o objetivo. O objetivo é ter controle do teu tempo. E isso muda tudo na vida de alguém.